Senhor. Que possamos descansar neste momento, para poder ouvir o Senhor diligentemente. Nós não estamos aqui somente para ouvir o Senhor, mas nós estamos aqui para obedecer o Senhor. Amém. Que lindo, né, irmãos? Amém, queridos? A gente se vê daqui a pouco, não? Glória a Deus por esses irmãos aqui. Amém. Vamos lá então, né? Queridos, eu queria, antes de iniciar essa mensagem, normalmente quando eu vou pregar, eu tento falar um pouco do que eu estou vendo, assim, para que você entenda. E o sentimento, assim, sabe, que eu tenho hoje aqui, é que aquilo que eu vou falar. Você lembra da passagem quando Abraão ele recebe a voz de Deus dizendo que em 3 dias ele ia ter que matar o seu filho? Você lembra dessa passagem? Então, é esse sentimento que eu estou tendo. Qual? Deus mandou matar um filho e não dá tempo de eu me empolgar. Eu me empolgo e depois eu começo a ficar 3 dias pensando. Sabe aquela pessoa que é empolgada? E vamos. Então não é para esse tipo de pessoa que eu vou pregar hoje. Eu vou pregar hoje para uma pessoa que vai ficar 3 dias pensando: eu vou ter que assassinar o meu filho. Imagine a mente de Abraão na hora. Tu tem que matar o seu filho, Abraão. Tudo bem. Só que daqui a 3 dias. 3 dias. Toda hora que pegava no cutelo para cortar a carne para o almoço, ele lembrava: está chegando o dia que eu preciso matar o meu filho. Sem emoção. Não te emociones. Sem emoção nenhuma. 3 dias pensando. Então, nós estamos agora num âmbito espiritual qual? Nós estamos dentro desses 3 dias. Nós vamos pensar. Estamos reunidos aqui para pensar. O Evangelho se trata de despertar da mente, para que a mente pense. Alguns domingos atrás aqui eu falei, é como dirigir uma reta, e tu vai tranquilo, tu olha para trás, aí tu dá aquela piscada um pouco, né? Porque só reta. De repente um animal cruza a pista. Tu tira o carro, ou freia com tudo, seu coração começa a acelerar e o seu cérebro começa a pensar, porque um animal cruzou a sua frente. Sim ou não? Seu cérebro começa a pensar porque você estava no automático. Então hoje nós estamos aqui para fazer você pensar. Eu quero forçar um pensamento aqui, porque o Evangelho é isso, é um despertar da mente. O Evangelho é um entendimento também. Você está comigo? Então, eu estava escrevendo algo maravilhoso sobre perfeição, mas eu acho que não é o tempo ainda. E aí o Senhor me deu essa palavra aqui, que é muito simples, mas é uma palavra que vai fazer a gente pensar aqui hoje. Amém? Está comigo ou não? Então vamos lá. O título da minha mensagem é O Homem de Deus e o Uso do Tempo. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Mais um. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Mais um. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Para mim iniciar essa pregação aqui, eu preciso deixar algo bem definido. A primeira coisa que eu quero deixar definido aqui, a diferença entre nécio e a diferença entre o sábio. O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa nécia é uma pessoa desprovida de conhecimento.
Uma pessoa nécia é uma pessoa que ela é ignorante, porque ela não tem o conhecimento, ela não tem entendimento, ela não tem a matéria-prima para desenvolver uma sabedoria. Todos comigo? O nécio podemos chamar também de uma pessoa que ela não tem discernimento. O que é uma pessoa que não tem discernimento? É uma pessoa que ela não sabe tomar decisão. Ela não consegue perceber qual é o custo de tomar uma decisão. Isso é uma pessoa que não tem um discernimento. E a pessoa sábia? Como é que é a pessoa sábia? A pessoa sábia, ela tem conhecimento, mas não só conhecimento. Ela sabe usar o conhecimento. Todo o conhecimento que ela consegue adquirir por vida, ela vai transformando em expressão. O que é uma pessoa sábia? Ela tem conhecimento? Tem, mas não é só conhecimento. O conhecimento que ela tem aqui dentro transforma em vida, transforma em expressão. Isso é uma pessoa sábia. Domingo passado eu comecei falando aqui do carrinho de compra, que o culto é como se a gente estivesse no supermercado, adquirindo conhecimento. A gente pega o óleo, coloca dentro do carrinho, porque está precisando. A gente pega o arroz, coloca dentro do carrinho. A gente pega o detergente, a Quiboa, coloca dentro do carrinho. Isso é adquirir conhecimento. E nós estamos no culto e a gente vai adquirindo conhecimento aqui no culto. Você está comigo? Entende? Tudo bem? Só que a sabedoria não. A sabedoria é você chegar em casa, pegar a Quiboa e não colocar dentro da geladeira. Sabedoria é chegar em casa e pegar a Quiboa e aí limpar o banheiro com a Quiboa. É pegar o detergente e usar na louça e não colocar no macarrão. Sabedoria é saber usar tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento. Isso é uma pessoa sábia, você entende? Tudo bem? E uma pessoa que ela tem um conhecimento e se tornou um com um conhecimento, obviamente vai se tornar vida, porque ela ingeriu o conhecimento. E a pessoa nécia não significa que ela não escuta uma pregação. A pessoa nécia não significa que ela não frequenta ensino bíblico. A pessoa nécia até escuta, só que ela não é prudente na hora de ouvir. Isso é uma pessoa nécia, que na hora de ouvir ela não é prudente. Por que ela não é prudente? Ela não tem o cuidado que a palavra exige que nós temos ao ouvir a palavra. Isso é uma pessoa nécia, é uma pessoa louca. Ao ouvir a palavra não é ouvir simplesmente. Ao ouvir a palavra nós temos que saber como ouvir a palavra de Deus. Porque o nécio, ele não sabe o que fazer com a palavra. Ele não entende. Por quê? Porque não sabe o preço daquilo. Não sabe quanto custou aquela palavra. Ele não sabe lidar com a palavra. Isso é uma pessoa nécia. Tudo bem? Hebreus 2:1, por favor. Olha só. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha só. Se atente com diligência ao quê? Ao que você já ouviu. Por que quando a gente chega no culto a gente quer ouvir algo novo? Sendo que a gente não obedeceu ainda aquilo que já ouvimos. E o autor aos Hebreus, ele deixa esse conselho, tipo assim, ó, por favor, atentem, prestem atenção. Deem atenção a essa palavra que vocês já estão ouvindo. Praticamente ele está dizendo, você nunca foi transformado, porque você não sabe dar a atenção que a palavra exige. Praticamente isso ele está dizendo. E olha só, as coisas que já temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum não desviemos dela. E quando eu falo desviemos da verdade, eu não estou falando do mundo, irmão. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja que não dão devida atenção da palavra. Porque está cheio de pessoas desviadas da palavra dentro da igreja, irmão. Porque não somos transformados. Porque desejamos ver algo novo, mas não desejamos obedecer aquilo que foi pregado ano passado. Ou pior, esquecemos daquilo que Deus ministrou no nosso coração. Acabamos esquecendo porque não investimos nessa palavra. Você está me entendendo?
Então, se atente ao que está sendo pregado, ouvido. Hoje você não veio aqui só para escutar mais uma palavra, você veio aqui porque você quer obedecer a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa mente tende a esquecer quando a semente cai em algo superficial. Pode ser que isso que eu estou falando aí, a parte da minha palavra vai cair em algo superficial em você. Cabe a você cuidar dessa palavra. Cabe a você pegar essa palavra e colocar mais para dentro de você. Cabe a você ficar regando essa palavra. Cabe a você chegar na sua casa e abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Às vezes quando eu era jovem, eu olhava, por que a minha vida não é transformada? Porque a minha Bíblia era aberta somente do domingo, das 19 às 21h30. Recebemos a palavra, confere a palavra. Porque quando a gente vai conferindo e lendo a palavra, ela vai indo para um lugar mais profundo e sai da superficialidade. Que essa palavra caia em lugar profundo em nós. Nós precisamos pôr em mente que Cristo é alimento e não objeto de estudo. Cristo é alimento, não é um objeto de estudo. Cristo foi feito para ser, olha aqui, ingerido. O que nós vamos fazer? Além de Cristo, você pensou que Cristo é o pão da vida. Cristo não é o livro da vida. Cristo não é a letra da vida. Cristo é um alimento que nos dá vida. A palavra de Deus, ela é comparada algumas vezes como leite e alimento sólido. Isso não é letra, isso fala de nutriente. Leite e alimento sólido, se fala de alimento, de comida. A palavra é uma comida, não é um estudo, meu irmão. Talvez agora você se pergunte por que tem áreas da sua vida que você não é transformado e eu não sou. Porque a gente acha que a palavra é estudo, mas a palavra é o nosso alimento. Colossenses 3,16. Olha isso aqui. Habite em vós ricamente, eu acho. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Vai na NVI, por favor. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda sabedoria. Volta lá na Almeida Fiel. Abundantemente. A palavra habite em vós. A palavra habite em vós? Não. Abundantemente, ricamente. O que está dizendo aqui? É quando a gente come algo que é rico em nutriente. Que a palavra de Deus, ela habite dentro de você ricamente, abundantemente, plenamente. Que todo nutriente que tem nessa palavra, você possa desfrutar dessa palavra. É isso que está dizendo aqui. Encher dessa palavra, nutrir dessa palavra, ser sustentado por essa palavra. 1 Timóteo 4,6. Vai ter uma sequência agora de versículo, tá? Para a gente caminhar num lugar mais seguro. Primeira Timóteo 4,6. É isso. Vai em outra versão. Aqui. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé. Nutrido. Não cheio de entendimento, mas nutrido com a verdade da fé. Não uma mente estudada, não um intelecto desenvolvido. Faz bem. Mas hoje aqui nós estamos falando de comida, não de um intelecto desenvolvido. Sabe? Já me considerei um bom estudante da palavra. Não quero mais esse lugar. Eu quero ser um bom comedor da palavra de Deus.
Já me declarei um bom estudante, talvez um bom ouvinte. Estudamos, sim, outras coisas. Cristo não é isso. Cristo precisa ser ingerido. Você precisa se alimentar de Cristo. Porque se você estudar Cristo, não é suficiente, irmão. Você precisa comer da palavra. Ezequiel 2:8. Ezequiel 2:8. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Vai Ezequiel 3:1. Ele me disse, filho do homem, coma o que encontrar, coma este rolo. Depois vai falar ao povo de Israel. Mais um. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Em seguida disse-me, filho do homem, coma este rolo que eu estou dando a você e encha o estômago com ele. Então eu comi e na minha boca era doce como mel. Deus falando com o profeta Ezequiel, dizendo, estude o rolo. Não, ele está dizendo, coma dessa palavra que eu vou te dar. Esse pergaminho que está descendo do céu, você precisa comer esse pergaminho. Essa palavra precisa estar dentro de você. Você precisa experimentar a palavra de Deus e não somente estudar a palavra de Deus. Quem me entende? Jeremias 15:16. Já vou, eu tenho que dar a introdução. Quando as tuas palavras foram encontradas, o que Jeremias fez? Eu as comi, elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias, quando viu a palavra de Deus, ele engoliu ela, ele comeu ela. É nutriente para nós. Apocalipse 10:10. Peguei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. Na minha boca ele pareceu doce como mel, mas ao comê-lo, o meu estômago ficou amargo. Só mais um, só para o povo entender aqui o Apocalipse, mais o 11. Vai no verso 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo. Então entrou doce, amargou para voltar, para sair, para profetizar. Por isso que ficou amargo ali, tudo bem, né? Tá bom assim, depois eles leem em casa. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir a Deus com fome, não com curiosidade. Nós temos que se achegar a Deus com fome, não com curiosidade. Porque a curiosidade não vai adiantar, você vai alimentar uma mente caída. Mas a fome, não, a fome você vai ser transformado. Quando você ouve essa palavra, quando você entra por essa porta e você ouve a palavra de Deus, você tem que colocar uma coisa em mente: estou sendo transformado por essa palavra, amém? Não sair daqui, ó céus, ó vida, eu não consigo ser assim. Isso é lei, irmão. Ouve, come e saia por essa porta transformado. Ouça a palavra de Deus, coma da palavra de Deus e saia por esse portão, já declarando que você foi transformado pela palavra de Deus. Esse culto não existe, esse culto é do antigo pacto, que nós entramos, saímos pesado, como eu tenho que mudar. Não, você está sendo transformado agora. A palavra de Deus é poderosa, irmão. É poderosa, e eu considero ela poderosa. Por isso que quando eu escuto a palavra de Deus, eu já falo, eu estou sendo transformado por dentro, porque eu estou devorando essa palavra. Mastigar a palavra é meditar, é anotar, é voltar às primeiras meditações, é não deixar cair no esquecimento a palavra de Deus, é ouvir mais uma vez. E por último, não menos importante, é orar a palavra de Deus, é falar sobre a palavra de Deus, é sentar na mesa e parar de perder tempo e falar da palavra de Deus.
Chamamos de comunhão cachorro quente. Não é só um cachorro quente, tá? Comunhão é a gente se alimentar da palavra de Deus. Isso é comunhão. É a nossa comum união. Cristo Jesus. Você está me entendendo? Parece bobo o que eu vou falar agora, mas hoje aqui está mais semelhante a uma cozinha do que uma biblioteca. Na cozinha, na biblioteca, né? É um lugar de intelecto. É um lugar que a gente vai estudar. Aqui não, aqui é cozinha, irmão. Sabe o que faz na cozinha? O alimento é processado, cara. Tem para os adultos, tem para adolescente, lá dentro está para as crianças. O alimento é cantado, o alimento é orado, o alimento é ofertado. Nós processamos aqui nós estamos na cozinha, irmão. Aqui nós estamos com fome, nós queremos comer, na cozinha tem servir. A gente passa maionese para mim aí, pastor, passa para outra maionese. Para as crianças a gente vai picando ali, bem bonitinho, passa a salada para mim. Aqui é um ambiente de cozinha, irmão, não é um ambiente de biblioteca. Aqui é um ambiente de serviço. Um vai servindo o outro na cozinha. É um ambiente de comunhão. É um ambiente de nutrição. Esse é o ambiente que nós estamos aqui quando nós vamos comer da palavra. Aqui nós compartilhamos Cristo de várias formas. E nesses dias, pessoas não têm discernimento espiritual, cara. Pessoas com fome comam qualquer coisa e dizem: é a palavra de Deus. Vivem uma experiência e dizem: é a palavra de Deus. A palavra de Deus nutre, irmão. A palavra de Deus não aponta para o teu sentido natural. Hoje aqui tu pode se arrepiar, tu pode sentir um frio, tu pode sentir um vento. Se tu não comer da palavra de Deus, nunca tu vai ser transformado. Nunca. Tu pode ver um anjo aqui, tu pode ver o próprio Jesus Cristo descer aqui. Você não pode ser transformado. Por quê? Porque só por meio da cruz e o Espírito de Cristo dentro de nós, aí somos transformados. Podemos ver um anjo? Glória a Deus. Se vir um anjo aqui, maravilha. Aleluia pelo anjo. Só que é mais uma experiência. Nós não estamos aqui para uma experiência. Nós estamos aqui para comer da palavra de Deus. Eu não quero ser uma pessoa rica em experiência e seca, anorexa de nutrientes da palavra de Deus. Você consegue me entender, irmão? Então tem pessoas com sentidos naturais dizendo: isso aqui é a palavra de Deus. Não é. A palavra de Deus é por fé, não é por sentido. Os nossos sentidos foram afetados pela serpente. Não tem como eu ver Deus com esse olho aqui. Não tem como ouvir Deus com esse ouvido aqui. Não dá para sentir Deus com essa pele arrepiando aqui. Não tem como. Só por fé. Só por fé. A gente já foi um termômetro espiritual em metro, né, das igrejas. Não dá mais, irmão. Vamos se alimentar da verdade. Vamos se alimentar da palavra de Deus. Então, acabou aqui agora a introdução, vamos lá. Eu li que o tempo precisa ser remido. O tempo precisa ser remido, como assim? O que significa remir? Remir significa comprar de volta, resgatar algo que estava sob a posse de outra pessoa. Isso significa remir. Então, como assim? O meu tempo estava na posse de outra pessoa? Sim, o teu tempo estava na posse de outra pessoa. Por isso que nós precisamos remir o tempo. E o que é o remir o tempo? Reconhecer o valor dele. De onde você foi resgatado? Do desperdício do tempo. Antes de conhecer a Cristo, você desperdiçava tempo da tua vida. Antes de conhecer Cristo, você e eu desperdiçávamos tempo da nossa vida. Hoje não, vivemos para a glória de Deus. Antigamente nós desperdiçava, hoje vivemos para a glória dele. Por isso que o tempo, ele precisa ser remido. O tempo era para as coisas das trevas. Hoje
volta para nós, que nós temos que entregar esse tempo para a glória de Deus. Amém? Estão entendendo? Então, essa palavra de resgatar o tempo é um modo de vida. E eu te pergunto, o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos está dando? O que você está fazendo com o tempo? Antes de a gente entrar sobre o que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando, é muito fácil, né? É muito óbvio. Muitas pessoas estão reclamando: eu preciso de tempo, né? Eu estou sem tempo. E eu estou dizendo isso aqui porque tive uma semana bem pegada. Eu falei: não pode, cara. Eu preciso organizar isso aqui, está muito bagunçado, né? Porque nem sempre é muitos afazeres. É às vezes nós que não sabemos ter gestão de tempo. Então, antes de eu falar do tempo, você precisa entender duas coisas: valor e preço. Valor e preço. O que é preço? É a quantia monetária atribuída a um bem ou a um serviço. Esse é preço. Tem um preço. E o que é o valor? Valor é o quanto aquilo realmente significa e representa. Preço é quanto tu paga. Valor é o que representa para você. Tudo bem? Estão entendendo? Por exemplo, um remédio que salva a tua vida pode ter um preço de R$20, mas para ti ele tem um valor, porque te mantém vivo. Tudo bem? O preço do remédio, R$20, te mantém vivo. Só ele me mantém vivo. Ele só vale R$20 para você? Não, ele vale muito mais, mas o preço dele, R$20. Estão entendendo? Preço e valor, tudo bem? O preço é o dinheiro, é um número, é o mercado, mas o valor é o significado, é o benefício. E vou fazer algumas aplicações aqui. Você pode receber um presente de uma pessoa que tem um preço, só que é uma pessoa muito querida. Ou talvez essa pessoa ela já se foi, morreu. Tu olha, o preço é muito barato, mas e o valor? Sim. Para Judas o perfume tinha um preço de 300 denários, mas para Maria viu valor naquilo que Judas vê preço. Para Judas 300 denários, meu Deus, 1 ano de trabalho. Para Maria, o valor que ela entregou nos pés de Jesus. Tudo bem? Vamos lá? Para Judas, qual que era o preço do corpo de Jesus? 30 moedas de prata. E para o Pai, qual que é o valor da vida de Jesus? O sangue perfeito derramado, que tem o poder de salvar, transformar tudo e todos naquilo que o toca. Você entende, irmão? Para o Judas é 30 moedas. E para nós custou tudo mesmo, toda a nossa vida. Vamos mais um. E a oferta da viúva para o mercado da época era 2 moedas, mas para Jesus era somente 2 moedas? Não, ela ofertou muito mais do que todos vocês aqui. Você está entendendo que tem um preço e tem um valor das coisas, e você precisa discernir isso. Meu irmão, a Bíblia diz: ou você é nécio ou você é sábio. Não tem uma rua no meio, irmão. Nós precisamos nos decidir, definir de qual lado nós vamos abraçar. Se é o lado da loucura ou se é o lado da sabedoria, irmão. Porque Jesus e o apóstolo Paulo não deixou meio termo. Nós precisamos abraçar um lado. Diga amém comigo. Preço e valor. E o valor do tempo não é fixo, irmão. Há 10 anos atrás, o valor do tempo para ti era uma coisa. 10 anos agora para frente vai ser outra coisa. Sim ou não?
Porque ao longo da vida você muda o valor do teu tempo. Na tua juventude, tinha tempo em abundância. Você vivia como se não houvesse amanhã. Na sua juventude, você desperdiçava tempo. O seu pai e a sua mãe, seu vovô e sua vovó olhava para você, se irritava, ficava irritado com você, porque você vivia uma vida nécia, desperdiçando tempo. Agora pergunto para uma pessoa que tem 80 anos, como é que ela lida com o tempo dela? Por quê? Porque o valor do tempo não é fixo. Tudo bem? Com a maturidade, cada minuto se torna precioso. Com a maturidade, cada hora se torna preciosa. Com a maturidade, cada momento se torna precioso. Não é só um momento de 30 minutos, não, se torna precioso. Uma que nós não vivemos dentro desse tempo. Tínhamos que aprender isso, né, irmão? Às vezes eu falo para alguns obreiros aqui, que aí nos obreiros a gente aperta um pouquinho mais, né? Eu falo, irmão, querido, você tem que andar na agenda divina. Você quer ser usado por Deus? Agenda divina, meu irmão. Entenda perder. Ele, por quê, pastor? Não estou entendendo. Entenda perder, irmão. Eu faço aniversário dia 10 de fevereiro. Por favor, me dê presentes. Paga pizza. Eu faço aniversário dia 10 de fevereiro. Nem sempre vou estar, irmão. Nem sempre vou estar. Aí sabe o que eu faço? Comemoro agora, porque eu não estou nem aí para esse tempo. Semana que vem é aniversário da minha filha. Pai, tu não vai estar? Não vou estar. Pela 1000ª vez. E sabe quando que a gente vai fazer o aniversário dela? A hora que eu quiser, irmão. Porque eu não estou preso nesse tempo. Tem uma agenda que precisa ser cumprida, a agenda divina. Na boa, comemoro a hora que eu quiser. Eu não estou preso no tempo, eu não sou escravo do tempo, irmão. Fica tranquilo. Isso com a maturidade tu vai vendo. Eu não sou escravo de data, irmão. Se eu quiser eu comemoro agora. Agora, aniversário de casamento, agora. Se eu quiser, eu estou livre desse tempo. Você entende? Eu não sou preso ao tempo. Mas aproveito tudo. Todo esse tempo. O tempo não é só um relógio correndo. O tempo é um chamado a ter escolha certa. Antigamente, quando você era novo, tomava qualquer tipo de escolha. Vamos lá. Nem pensava na consequência. Não media torre para ser envergonhado. Mas hoje não, hoje a gente calcula tudo, né? Poxa, se eu for, vai ser assim. Porque hoje a gente lida diferente com o tempo. Tomamos decisões diferente de antigamente. Antigamente, só ver vão. Nem queria saber o que era. Era cada fria, irmão. Eu tô com meu amigo de infância, o Tiago, tá ali, ó. Era só fria, né, Tiago? Era só fria que a gente entrava. A gente queria entrar na fria, entendeu? E, irmão, hoje eu penso assim, ó. Eu não sou uma pessoa tão velha, tá? Eu não me considero uma pessoa tão velha. Nós somos da década de 80. Tá tudo certo. Mas, cara, hoje não dá. Não dá para ficar desperdiçando tempo, não. Às vezes eu choro de raiva quando eu perco o tempo. Um dia eu chorei sozinho, sem vocês ver na igreja, de tanta raiva que eu senti. Nós ganhamos um som, compramos outra parte do som e maravilha. E meu, que poderoso, cara, o som top. Não, vamos mexer na elétrica. Cara, começamos a comprar coisa, cadê o Jean? Começamos a comprar coisa, cara, e fio, e passa aqui. Eu falei assim, não, nós vamos aterrar. Comprar barra de cobre. Nós lá batendo. Bem. Passamos fio, deu tudo certo. O pessoal foi embora. Olhei o painel, que coisa mais linda. Quase morremos, passamos fio por cima do telhado. Tá tudo certo. Fui pegar o som. Olhei, 2 pinos. Eu falei, não, eu fiz tudo isso e não olhei o pino. Por que eu aterrei tudo, irmão, se não tinha terra, irmão? Eu falei assim, não, peraí. A mesa vai ser 3 pinos, então vai dar certo. Vai dar certo. Olhei a mesa, 2 pinos. Eu falei, não. Eu sentei no chão, chorei de raiva. Porque eu passei 2 dias lá, fazendo aquele trabalho.
Na hora que eu fui embora, a primeira coisa que eu fui arrancar, todo mundo, ô pastor, desmonta o palco, desmonta aqui, sai da frente. Eu puxei nos cabos e vim puxando. Eu vou levar embora isso aqui, cara. Isso aqui é meu. Porque eu comecei a chorar, porque eu perdi tempo, 2 dias. Por que eu não olhei os pinos lá, ou troca depois, sei lá. Mas eu me senti enganado, sabotado. Então, o tempo, ele acaba... Ele está te convidando para tomar decisões certas. Atos 8:1. Atos 8:1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Eu quero te lembrar que Paulo fazia isso por amor a Deus. Ignorante. Ele fez isso por amor a Deus, irmão. Você está entendendo? Correndo na direção errada, mas por amor a Deus. Isso é ser nécio. Tem um monte de gente que ama o Senhor, ama, porém corre na direção errada, fala na direção errada, edifica na direção errada. Quer ver quando eu falo assim, ô, vamos lá, precisamos de tal coisa, vamos sentar, vamos conversar. Ô, estou na correria para onde, irmão? Você está correndo a vontade de Deus ou você está correndo para as trevas? É uma correria. Eu falei, quando eu começo a falar, irmão, se eu te responder correria, já pode me exortar, eu te autorizo. Pelo amor de Deus, eu sei que a gente tem os nossos horários, ocupações, mas não tem que parar com esse negócio de correria. Vamos organizar nossa agenda, vamos. Amém? Eu sei que nós temos um monte de coisa para fazer, mas vai dar certo. Então não é somente um tempo gasto, olha só, tempo gasto na direção errada. Gastou a vida toda na direção errada. Irmão, não vai atrás de pessoas assim que tu vai chorar amargamente. Quando uma pessoa, olha só, vou até falar baixo. Quando uma pessoa descobre que ela passou a vida inteira estudando pecado, maldição hereditária, demônios, e a Bíblia diz, fala para a gente conhecer a Cristo. Se pergunta de Cristo, não sabe nada, ignorante. Se pergunta das cartas paulinas, apostólicas, não conhece nada. E o demônio, esse aqui é o demônio tal que opera tal. Quer ser transformado como? Aí ficou 15 anos gastando tempo numa corrida contrária. Conhece as trevas, não conhece a luz. Conhece demônio, mas não conhece Cristo. Se falar que tem um demônio aqui do lado, pega o óleo. Mas se falar, Cristo habita em nosso interior, Cristo já está aqui, porque nós estamos aqui. Não sai um glória, irmão, não sai um aleluia. Mas se falar que tem um diabo dentro do culto, todo mundo ajoelha, tem temor. Meu Deus, mas na hora de ler a Bíblia não tem temor. Na hora de pecar não tem temor nenhum. Na hora de ouvir a palavra não tem respeito e não tem temor nenhum. Imagina, meu irmão, olha só, correndo de um lado contrário, gastando tempo naquilo que Deus não te chamou para fazer. O Senhor está nos chamando para conhecer Cristo profundamente. Aleluia. Estamos às vezes equivocados onde investimos tempo. Temos zelo, mas não sabemos onde investir o tempo. Igual Paulo. Tinha zelo, amava Deus, investia tempo no quê? Investia tempo em destruir aquilo que Deus chamou de corpo de Cristo. Próximo tópico, só investimos tempo
no que conseguimos ver o valor. Foi falado aqui, Aleph, não estava no script, né, Aleph? Mas a gente tem uma expectativa na igreja brasileira, mundial, uma igreja mais fervorosa. Você tem? Uma igreja que ame as Escrituras, você tem essa expectativa? Uma igreja que flua e viva no Espírito Santo, você tem essa expectativa? Claro que tem. Só que como começamos? Sabem quem é Jesus Cristo? Sabem. Considera Ele como tesouro? Não. Porque se considerasse como tesouro, venderia tudo e investiria no tesouro. Então tem muita gente que até sabe quem é Jesus Cristo, mas nunca viu Ele como tesouro. Então qual que é o problema da igreja brasileira? É uma lente, ela precisa ver Cristo como tesouro. Porque se vê como tesouro, irmão. Eu como pastor, quando eu vejo que o irmão, eu percebo que esse irmão está se movimentando de uma maneira diferente, eu olho assim, ó, ui, é ouro. Ele viu um tesouro. A maneira que ele canta, cara, é um absurdo. A maneira que ele fala de Jesus é um absurdo. A maneira que ele vai te servir na mesa, tu olha só, cara, é o próprio Cristo aqui me servindo. Porque esse homem não só conheceu Jesus, ele viu Jesus como um tesouro. Para muitos, o perfume derramado é desperdício, mas para ela foi investimento. Muitas pessoas frequentam uma igreja, mas não sabem o valor de Cristo. E se não sabe o valor de Cristo, nunca vai ser transformado. Nunca vai ter zelo, nunca vai ter temor, se você não sabe o valor de Cristo. Só que o valor de tempo vem na maturidade. 2 Timóteo 4:6. Você está entendendo? O Senhor está comunicando algo aqui. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. E o tempo da minha partida, olha só. E o tempo da minha partida está. Então o tic-tac de Paulo está bem acelerado. Tipo, uma coisa que eu posso fazer aqui é não perder tempo mais. Olha o comportamento de Paulo. Uma pessoa madura, vai mais um. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O que ele está dizendo? Que depois que ele conheceu a Cristo, todo o tempo que ele tinha, ele investia em conhecimento de Cristo. Tudo que ele tinha era Cristo. Declarou tudo como perda. Cantamos hoje aqui, e isso não pode ser vazio em nós. Consideramos tudo como perda. Isso é um homem maduro, dizendo: o que o Senhor me confiou, eu estou entregando minha vida como uma oferta de libação. O que o Senhor me confiou, eu estou sendo exato, combati um bom combate. Esse aqui é o grito está consumado de Paulo. Porque o grito está consumado de Jesus Cristo é dizer: aquilo que tu confiou para mim fazer, eu fiz, está consumado. Esse é o grito de Paulo. Encerrei minha carreira, guardei a fé. Esse é o grito dele, assim, ó: aquilo que tu me confiou para fazer, Senhor, eu investi todo o meu tempo nisso. E isso provocou salvação, crescimento na igreja, avanço do evangelho. O tempo foi investido no propósito certo. Mas, meu irmão, o que o sentimento de urgência nos revela? A urgência revela que em algum momento da vida não demos devido tempo o que era mais importante. Por isso que é a urgência. Em alguma parte da nossa vida nós não demos o valor devido a algo, por isso que é uma urgência. Se você não cuidar da sua saúde, é muito provável que vai chegar um momento que a saúde vai berrar e tu vai querer tratar tudo com urgência. Eu sei, passei por isso.
uma conta, algo para fazer manutenção em casa. Se você não fizer a manutenção, vai chegar um momento que vai gerar urgência em você. Por quê? Porque você não deu atenção naquilo que era para ter dado. A urgência é esse sentimento de negligência de algo. Você negligenciou alguma parte da sua vida, por isso que hoje é urgente. Irmão, primeira coisa, quando eu fui para a igreja, eu preciso me posicionar. Estou 8 anos afastado, eu preciso me posicionar. Quando eu comecei a orar ao Senhor, veio aquela lágrima de tempo perdido. Meu Deus, 8 anos. Eu fiquei pensando, nossa, que tempo perdido. Olhei para o púlpito, meus irmãos que faziam parte dos jovens e adolescentes, eram pastores, mestres, e eu fiquei pensando, eu sou um ex-tudo. Estou colecionando transgressões, tristeza aos meus pais e minha família. Enquanto esses meus irmãos estão avançando, eu quis fazer uma comparação, isso me doeu muito. Mas meu irmão, eu me posicionei, falei, não vou mais perder tempo. E o Senhor começou a fazer. Muito rápido. Muito rápido. Só que quando a gente volta aos caminhos do Senhor, dá um sentimento de urgência. Quando uma pessoa volta no caminho do Senhor, já quer pregar, já quer orar, já quer servir, já quer fazer missão. Ela quer fazer tudo. Por quê? Porque dentro dela tem um sentimento de urgência. Por quê? Porque não era para estar fazendo isso agora. Era para tu estar fazendo isso aqui há anos atrás. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que com uma palavra, aquilo que era sem forma, vazio em trevas, tornou forma, foi cheio e foi dissipado. Com uma palavra, o Senhor transformou um planeta inteiro. Imagina uma palavra no nosso interior, a velocidade da luz. Um toque de Jesus hoje aqui, um toque, zerou sua vida. Um toque de Jesus aqui, acabou sua vida. Você vai andar numa velocidade de luz muito rápida. Você entende? Aleluia. Em algum momento da nossa vida desperdiçamos tempo, deixamos de priorizar alguma coisa, não enxergamos o verdadeiro valor. É muito provável que todo mundo me ouve aqui já escutou a mamãe e o papai dizendo: filho, você tem que dar uma atenção nisso. Filho, você tem que dar uma atenção nisso. O que vai acontecer? Anos depois, você vai dizer: é minha mãe, se tiver ainda. É meu papai, se tiver ainda. Você tinha completa razão. Porque vivíamos uma vida de desperdício. Hoje a gente sabe o valor do tempo, irmão. Sabe, eu fui esses dias pregar e eu falei bem assim, todo dia de manhã eu vou tomar um café com a minha mãe. É quase todo dia de manhã, eu acordo e vou tomar um café com a minha mãe. Lá na casa dela, tomo um café. Às vezes eu levo um pão, às vezes eu filo o pão lá mesmo. Agora eu estou pagando o pó, irmão. Estou dando pó de café lá, estou investindo. Mas quando eu falei isso no culto, Lincoln, eu falei assim, estou tomando um café aqui com a minha mãe. Todo dia, todo mundo olhou, algumas pessoas começaram a se emocionar. E no final do culto, quem que veio falar comigo? Os mais jovens? Quem que veio falar comigo, irmão, no final do culto? Ô pastor, dá um abraço aqui. Tomando café com a mamãe, que lindo, né? Tenho 70 e poucos anos, lembro muito bem quando eu ia tomar um café com a minha mãe. Glória a Deus, que desfrute. Mas eu falei só por falar. Aí eu comecei a entender que eu estava no automático, ia lá, tomava café, mandava mensagem, já organizava o meu dia. Às vezes levava o meu computador para tomar café, irmão. Olhando o computador aqui, derretendo o computador, tomando café, minha mãe ali esperando. Aí eu fiquei pensando, não, eu não vou viver dessa maneira, não. E não fique triste porque não tem mãe nem pai. Jesus disse: a minha família é aqueles
que fazem a vontade do meu Pai. Se você não tem um papai, irmão, na igreja você vai encontrar alguém para ser teu pai. Mas se você não tem uma mãe, na igreja você encontra alguém que pode ser sua mãe. Mas eu não tenho irmão. Na igreja você pode, porque todo aquele que faz a vontade do Pai é família de Cristo. Que legal, nunca perdemos, né? Só perdemos o velho homem, meu Deus. Aleluia, você está entendendo essa palavra? Eu estou perdido no horário, era para... porque tem que acabar 9h30, né? Irmãos, mais um pouquinho, 10 minutos, eu creio que dá certo. Aleluia. Efésios 5:17. Que graça, hein, irmão? Aleluia, irmão. Que lindo, né? Portanto, não sejam insensatos. Não seja insensato, irmão. O que fazer então? Procure compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade de Deus não é somente te salvar, irmão. Irmão, eu sei que faz parte. A vontade de Deus, irmão, não é somente que você tenha Cristo no seu interior. A vontade de Deus é que você expresse a vida que está no teu interior. Esse é o fim. Falamos tanto de ter Cristo, cantamos as músicas, ter Cristo. Amém, faz parte, faz. Mas a vontade de Deus na sua vida é que você expresse essa realidade. Se eu tenho a Ti, meu amado, fora de Ti nada desejo. Se eu tenho a Ti, meu amado, meu desfrute da graça. Eu tenho tudo. Desfrute da graça, descanse seu coração. Senhor, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro. Quanta graça, vamos encher esse lugar. Se eu tenho a Ti, fora de Ti nada desejo. Amém. Deixa a graça trabalhar no seu interior, irmão. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti nada desejo, Senhor. Então, Cristo, Ele precisa ser expressado, faz parte da vontade do Pai. Irmão, se você tem um desejo de expressar a Cristo, é muito provável que isso aconteça. Sabe por quê? Porque é a ordem do Pai para a sua vida. A ordem do Pai para a sua vida é que o Espírito Santo te torne como o Filho amado Jesus Cristo. Essa é a ordem que saiu da boca de Deus. Então dentro de você tem um favor poderoso. Qual? De se tornar parecido com Cristo e expressar essa natureza de Cristo.
Nós temos esse favor, nós temos esse poder dentro de nós. Qual? De me tornar como Jesus Cristo. Às vezes a gente pergunta qual que é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é essa: que você se torne exatamente igual a Jesus Cristo. Tem um poder dentro de você que vai se tornar exatamente igual ao Filho de Deus. Gálatas 1,15. Para acabar. Olha o idioma. Eu pago eles depois. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Revelar o Filho no céu. A graça de Deus te chamou para revelar Jesus Cristo que está no céu. A graça de Deus te chamou para revelar o Filho para você? Não. A graça de Deus te chamou para revelar o Cristo Jesus em você. Esse é o nosso chamado. E se a graça de Deus quer revelar o Cristo em nós, eu te pergunto, o que pode pará-la? Se renda, meu irmão. Nós não viemos aqui para estudar. Nós viemos aqui para se alimentar de Cristo. Adão foi colocado, plantado dentro de um jardim, de frente para uma árvore. Nessa árvore tinha um fruto chamado vida. Nesse fruto continha a eternidade. Eternidade é o nome da vida de Deus. Adão foi plantado para pegar a eternidade e colocar dentro dele. Pegar a eternidade e colocar dentro dele. Sim ou não? Você nunca parou para pensar? Por que é tanto falado sobre comida na Bíblia? E Esaú trocou por um prato de lentilha. A árvore mesclada do conhecimento do bem, do conhecimento do bem, do conhecimento do bem e do mal. Depois que comemos, mesmo fazendo o bem, sai mal junto. E lá, em 1 Samuel, Jonatas come o mel. E o que acontece com ele? Os olhos se abrem. Comer para os olhos se abrir? Opa, como é que é isso? Jesus é o pão da vida. Este é o meu sangue. Tudo é introduzido para dentro. Cristo não foi feito para estar do lado de fora, irmão. Cristo foi feito para estar dentro de você, te transformando dia após dia, irmão. Ele é o nosso verdadeiro alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Ele é a verdadeira comida. Mas os nossos pais comeram do maná e morreram. Mas aquele que comer de mim, esse não vai experimentar da morte, né? Porque ele é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. Ele é o nosso nutriente. Então nós vemos um monte de pessoas com um cérebro desse tamanho, mas com o corpo anorexo, porque sabem muitos versículos decorados, mas não são nutridos pela palavra. Cristo foi feito para comer e nós precisamos, sabe o quê? Dedicar tempo a isso, para se alimentar dele. Por que Jesus desceu do céu, irmão? João 6,38. Por que Jesus desceu do céu? Pode ficar de pé, para te dar uma esperança. Brincadeira. Fica de pé, fica de pé. Por que Jesus Cristo desceu dos céus? Por que Jesus Cristo desceu do céu?
Pois desci dos céus, não para fazer... Não, peraí, irmão. Não, olha esse versículo aqui. Sabe o que esse versículo está dizendo para nós? Esse versículo está dizendo assim, ó: você não pode fazer o que quer, porque nem o Filho de Deus fez. A vida é minha, eu tomo as minhas decisões. Não. Jesus Cristo podia tomar decisão? Podia. Olha ali, ó. Desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus Cristo desceu do céu para fazer a vontade do Pai, qual é? Não. Cristo teve um corpo na terra, vou melhorar. Cristo teve um corpo na terra, o nome desse corpo, Jesus. Cristo teve um corpo, o nome desse corpo é Jesus. Jesus desceu para cumprir a vontade do Pai. Agora esse corpo não tem mais o nome Jesus aqui na terra. O nome desse corpo é outro. Qual que é o nome desse corpo? Igreja. É a atualização de Jesus aqui na terra. O que a igreja foi chamada para fazer? Continuar fazendo o que o corpo de Cristo faz. Se o corpo de Cristo chamado Jesus fazia a vontade do Pai, o que a igreja tem que fazer? A vontade do Pai. Como que a igreja faz a vontade do Pai? Sendo governado pelo cabeça, obedecendo a cabeça, vivendo uma vida debaixo das ordens do cabeça. Como podemos conhecer melhor uma pessoa, um homem de Deus? É vendo o que o entusiasma. Você quer conhecer uma pessoa? Vou te dar um segredo que eu uso para conhecer alguém. É ver o que deixa ela empolgado. Quando eu vejo essa pessoa empolgada, eu começo a discernir o que governa ela. O que deixa entusiasmado uma pessoa é muito provável aquilo que ela dá valor. O que você tem investido o seu tempo? Sabe, eu não sei se eu vou conseguir transmitir aqui para a gente orar e já passar para o pastor Charles, que vai fazer a ceia. Mas eu fiquei por muito tempo reclamando para Deus de tempo. Muito tempo assim, falando: Deus, eu preciso de tempo. Preciso de tempo. Pô, trabalho assim, sábado, dezembro é domingo também. Ó Deus, eu preciso de tempo. A pergunta é: o que tu vai fazer com o tempo livre? Você vai alimentar mais o teu entretenimento? Você vai ser mais um cliente do entretenimento se você tiver tempo? Ou você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus mais fiel às Escrituras? O homem e uma mulher de Deus que governa bem a sua casa. O homem e uma mulher de Deus que maneja bem a palavra da verdade. Então tem gente pedindo tempo. E se tempo for dado para essa pessoa se afunda no entretenimento, em coisas vãs, vazias e banais. Então eu te pergunto, se Deus te desse tempo agora, quem você seria? O que você seria? Deus, eu preciso de dinheiro, muito dinheiro. Eu também, irmão. Mas quem é você? Eu estou falando de dinheiro porque os dois são recurso. Só que dinheiro, cada um tem uma quantia aqui dentro. Mas tempo, todos nós temos 24 horas. Tem um recurso que nós temos em comum, sabe qual? Todos nós aqui temos 24 horas por dia. Então tem um recurso aqui que todos nós somos iguais. A pergunta é: o que nós estamos fazendo com o tempo? Me lembro de dias maravilhosos, John Lennon, em que não dava tempo de ler a palavra de Deus em casa. Eu lia ela no carro. Era o que dava. Não conseguia de manhã, chegava no trabalho, na hora do almoço, almoçava rapidinho, ia para o carro, lendo a palavra, lendo livros.
Aí um dia Deus olhou para aquele cara, instalando internet, todo suado, dentro do Celtinha, queimando calor, e falou: eu vou ter que dar tempo para esse cara aqui, porque ele está doando aquele tempo dele para me conhecer. Tu quer me conhecer, Marco, de verdade? Então eu vou te dar tempo, e dentro do tempo que eu vou te conceder, eu vou te dar recurso. Hein, Otávio? Você é um vendedor. Você quer vender 10 para 10 clientes de R$300, ou quer ser um vendedor fixo da van? O Senhor te libera tempo, e não só tempo, te libera recurso para você ir. E falo eu aqui, uma pessoa que estava incrédula de segunda-feira que vem de ir para a África, porque estava realmente olhando para o meu dinheiro, olhando assim para o dinheiro e olhando para a África. Eu falei: não está batendo, Deus. Deus, não está batendo, o dinheiro e a África está muito diferente. Mas aprove o Senhor nós estarmos. O que eu quero dizer aqui é que cada um aqui quiser confiar no Senhor, e mesmo que só tenha um pedacinho de tempo por dia, Senhor, eu só tenho da meia-noite à 00:10 para te entregar, mas é todo o meu coração está sendo derramado nesses 10 minutos. É isso que eu tenho, porque amanhã às 5 horas da manhã eu tenho que estar de pé. Senhor, o meu café é 15 minutos, das 17h15 às 17h30, e nesses 15 minutos eu ofereço ao Senhor um louvor, boto o meu fone, ofereço ao Senhor. É só isso que eu tenho, esse é o tempo que eu tenho, Senhor. O Senhor vai acrescentando tempo, vai acrescentando recurso, e você vai viajando numa velocidade maior na vontade de Deus. Quem crê nessa palavra, irmão? Vamos!